Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a equipe do Fortaleza e assim, sobre a questão financeira da equipe nos últimos anos. Tem sido um dos exemplos de gestões do Brasil desde a temporada ali de 2018, 2019, que eu quero trazer aqui o balanço financeiro divulgado em relação à temporada de 2021, como que está as finanças do clube, qual que é a expectativa também do futuro do clube, comandado aí pelo Marcelo Paz. Eu quero trazer aqui para vocês uma análise bem completa nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter. Eu conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Fortaleza, para atingirmos essa marca de 40 mil inscritos. Já está bem perto aqui no canal, que aqui já trouxemos também outros conteúdos, né, como esse, no caso, notícias da equipe do Fortaleza, do mercado da bola, também sobre o projeto de clube empresa, que trazemos também vários conteúdos como esse. Se inscreve aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da UP Sports Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal. Eu quero destacar alguns jogos para vocês nesse final de semana, inclusive você podendo apostar no jogo entre Fortaleza e Internacional, com Fortaleza jogando dentro de casa, uma vitória aí pagando 1,98 no momento que eu estou gravando esse vídeo, cotação bem interessante. Tem também outros jogos no sábado, igual Avaí, Corinthians, São Paulo e Flamengo. Esse jogo aí, São Paulo e Flamengo, às 8h30 no sábado, vitória do Flamengo fora pagando 2,40, vitória do São Paulo em casa 3,10. No domingo também com algumas outras partidas, por exemplo, Palmeiras e Goiás, vitória do Palmeiras em casa pagando 1,28, empate 6, uma vitória do Goiás fora R$12, além também de Fluminense e Cuiabá, no mesmo horário, um empate nesse jogo 4,10, vitória do Fluminense 1,52 e uma vitória do Cuiabá fora 7,60. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP para você fazer seu cadastro. E lembrando, você utilizando esse QR Code ou o link aqui abaixo, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero falar aqui com vocês então sobre as finanças do clube, matéria lá do Rodrigo Capello junto ao Globoesporte.com, os créditos lá para ele, que trouxe uma análise bem completa das finanças do clube, que foi divulgado o balanço no meio dessa temporada de 2022 sobre os números da temporada anterior, ou seja, o ano de 2021, que foi sem dúvidas o melhor ano da história do clube, conseguindo essa vaga para a Libertadores da América, além também de ter ficado uma posição bem interessante no Campeonato Brasileiro, chegado longe na Copa do Brasil. Então foi importantíssimo para entrar um dinheiro em caixa e era até um relatório esperado aí pela torcida e para analisar, né, também a fase que o clube vive nesses últimos anos. Inclusive o Marcelo, que tem feito um belo trabalho aí sobre a administração do Fortaleza, falou um pouco sobre, na declaração lá no final do ano passado, em dezembro, sobre a expectativa do clube e o crescimento nos últimos anos, e também assim sobre esse potencial que o Fortaleza tinha, só que não estava sendo explorado, não estava sendo bem aproveitado, como tem sido nesses últimos anos, onde ele falou o seguinte, abre aspas: o Fortaleza sempre foi, em grande aspecto, de torcida, mas era um clube que tinha muitas carências e deficiências estruturais. Os 8 anos de Série C não permitiram que o clube investisse em estrutura, fecha aspas. E assim, o Marcelo que tem investido bastante nessa questão de infraestrutura do clube para se tornar realmente um dos times mais atraentes para os jogadores ter uma facilidade de se acertar, né, com o Fortaleza nos próximos anos, e tem investido muito nisso e vai continuar sendo o foco principal nos próximos anos, tendo assim uma reforma em relação ao centro de treinamentos, até mesmo em relação à estrutura do clube, como por exemplo o hotel, onde os jogadores vão ficar e tudo mais. Então tá ficando realmente bem interessante esse projeto do Fortaleza, ainda mais pensando a longo prazo. Depois dessa temporada de 2021, teve o seu faturamento recorde até aqui, com 168 milhões de reais na temporada de 2021. É interessante comparando nos últimos anos, né? Por exemplo, 168 milhões de reais no ano passado, em 2018 foi de 50 milhões de reais, ou seja, em menos de 4 anos, mais do que triplicou, né, esse valor de 50 milhões para 168, um aumento bem considerável. Em 2020, para você ter uma ideia, por conta ali também de ter paralisado o futebol, não contar com a ajuda do seu torcedor, o Fortaleza acumulou aí 81 milhões de reais de faturamento, e outro ano que foi interessante, que bateu o recorde na sua história, foi em 2019 com 115 milhões de reais. Então a expectativa de faturamento do Fortaleza vai ser em média nessa casa ali, né, de 115, 140 milhões de reais, na equipe permanecendo na Série A, conseguindo assim disputar a Libertadores ou, por exemplo, Sul-Americana e longe na Copa do Brasil, que tem sido, né, uma das metas do clube nessa temporada de 2022. Enfim, eu quero falar aqui também com vocês sobre esse faturamento, onde o principal é em relação a direitos de transmissão, porque também o Fortaleza foi longe nas suas competições, principalmente na Copa do Brasil, indo até, no caso, as semifinais, enfim, e teve um direito de transmissão de 108 milhões de reais, além também de ter terminado muito bem, né, no Campeonato Brasileiro. 108 milhões, teve também aí 33 milhões de reais
de marketing, que é um aumento bem considerável, que agora eu quero falar aqui com vocês. Um marketing aí de 33 milhões, que foi um salto gigante em comparação com 2017, onde Fortaleza ganhou apenas 3 milhões de reais naquele ano, né? Então, para você ver, né, a diferença que fez na Série C para uma Série A, de 3 milhões para 33 milhões de reais. Tem também 21 milhões desses 168 em referente à torcida ingresso, porque desde o final do ano passado já podia contar com a ajuda do seu torcedor, além do plano de sócios, e 2 milhões de reais apenas de vendas de atletas e 4 milhões inscritos como outros nesse balanço financeiro. Não sabemos ao certo o que é esses outros 4 milhões, mas enfim, um ponto aí que tem que melhorar em relação a venda de atletas, né? Porque apenas 2 milhões de reais foi muito baixo. A expectativa do Fortaleza nesse ano é ter algumas vendas um pouco maiores para poder alavancar, né, e intensificar ainda mais esses valores para a próxima temporada. Porque se for considerar ali uma média de uns 25, 30 milhões de reais de vendas anuais, já vê que esse número pode chegar a bater fácil, né, os 200 milhões de faturamento em uma temporada boa, como em 2021. As dívidas do clube que têm sido mantidas estáveis nos últimos anos. Por exemplo, em 2019, quando o time subiu, primeiro ano na primeira divisão, tinha ali uma dívida de 35 milhões de reais. Em 2020, 40 milhões. Em 2021, 45 milhões de reais. Tem aumentado um pouco, né? Mas assim, você vê que o clube não tem dívidas gigantescas a curto prazo. Não é valores para se preocupar, até porque tem vários times do Brasil com uma dívida muito maior, mas mesmo isso, né, não pode se utilizar por desculpa, porque vários times aqui no Brasil não têm uma boa administração, mas são dívidas a longo prazo, ou por exemplo, dívidas trabalhistas, que tem um valor a ser pago em parcelas longas. Então, nessa questão, o Fortaleza está muito bem protegido, né? Até eu queria comparar aqui com vocês sobre o orçado versus realizado da equipe em relação à última temporada. O principal foi em relação à folha salarial, onde o Fortaleza não tinha essa expectativa de gastar tanto, né? Era de 70 milhões de reais a folha anual e foi 88 milhões de reais, essa diferença de quase 18 milhões. Porém, teve outros pontos positivos, igual o direito de transmissão. A meta era 63 milhões, foi 108 milhões. Comercial e marketing 16 milhões, foi 33. Bilheteria e estádio era 0, porque não sabia se ia voltar ao público ou não, acabou sendo 6 milhões de reais. Sócios torcedores era 5 milhões, foi para 15, que conseguiu. E transferências de jogadores, a meta era 5 milhões, mas conseguiu apenas 2 milhões em transferências. A dívida hoje são aí 45 milhões de reais, porém desse valor total 31 milhões é a curto prazo, ou seja, em menos de um ano o Fortaleza vai ter que pagar 31 milhões de reais em dívidas e 14 milhões a longo prazo. Uma questão que não precisa se preocupar muito é porque a maior parte é dívidas trabalhistas e são exatamente salários, direitos de imagem e encargos em relação a esse valor total, que se você for somar tudo, né, 31 milhões a curto prazo, tem um valor ali próximo dos 20 milhões de reais de dívidas trabalhistas do Fortaleza. Mas é um clube que está muito bem encaminhado e expectativas para os próximos anos. Um futuro muito promissor, uma gestão ali que eu vejo que dá para comparar com alguns outros times do Brasil, igual o Atlético Paranaense, que surgiu meio assim, né? É um time que depois que foi rebaixado, jogou a Série B, por exemplo, em 2012, voltou e conseguiu em menos de 10 anos fazer uma grande estrutura. Eu vejo que o Fortaleza pode ter esses mesmos passos com o Marcelo Paz, que foi reeleito, né, para continuar no clube em 2022 e por mais algum período. Então vejo que tem sim essa chance. Hoje a folha salarial do clube é próxima aí de quase 100 milhões de reais anuais, né? Então uma média ali, se for considerar, né, uns 9 milhões, 500 a 10 milhões de reais por mês de folha salarial, que é praticamente igual de alguns outros times que vão brigar por Libertadores, títulos também, igual o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino. Então, em um futuro não muito distante, se o Fortaleza continuar, né, seguir nesses passos, pode realmente se tornar uma potência do Nordeste aí, começar a brigar por títulos, vagas frequentes na Libertadores. Eu quero saber a opinião de vocês até aqui sobre esse início de temporada, que o clube não vive, né, um baita ano em relação ao Campeonato Brasileiro, por ter priorizado principalmente as Copas. A Libertadores, na primeira vez na sua história, acabou sim tendo um desempenho um pouco abaixo do que era de se esperar, deixou o Brasileirão meio que de lado, mas está vivo ainda também na Copa do Brasil. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, também sobre as expectativas, né, futuras do clube. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final, esse vídeo aqui é onde eu falo sobre o Clube Empresa. O que o Marcelo Paz vê sobre essa possibilidade de transformação do Fortaleza em uma SAF, qual que é o valor também do Clube Empresa, quanto que valeria, né, aproximadamente o Fortaleza. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo bem completo que eu já trouxe aqui no canal, e o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet para você apostar, né, nesse jogo aí entre Fortaleza e Internacional no final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!